Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar do indicador Wage-Wave, mas antes nós vamos falar da sua origem. O indicador Wage-Wave foi baseado no gráfico de ondas de Richard Wyckoff, que é essa imagem que está aí na sua tela. Antes vamos ver o que significa cada informação que tem na tela. Então a gente pode ver que tem um A, tem um B, tem um C, D, tem um ponto zero ali. Então vamos ver o que quer dizer cada informação dessa daí de forma bem rápida, só para você estar introduzido e saber o que significava. Então vamos lá. O ponto A, ele diz para a gente que é a linha de preço. Então aqui, vamos marcar rapidamente, não vamos demorar nisso. Aqui era a linha de preço. O B era a oscilação do volume por cada onda. C e D representava a atividade dos plays, então aqui C e D era a atividade dos plays, mas o que? Tem um ponto zero era o final do movimento da onda ali, a gente pode ver. Beleza, aqui para dentro nós temos o 1, então era nível de preço. O 2, nós temos o tempo, né, que seria o Times in Trade, 10,25, o 3 é a duração, o 4 é o preço e assim por diante. O 6, que é um dos mais importantes, né, era o volume em cada faixa. Então aqui era o volume em cada faixa. Aqui era a atividade, o 7 ele fala que era a atividade, ele dava uma pontuação. Acima de 6 e 7 era atividade alta, profissional, 1 e 2 era baixa atividade. Então era assim que ele ia mapeando através do gráfico de ondas como o mercado se comportava. Você vai ouvir essa frase de Richard Wyckoff: o mercado se move em ondas. Era isso que ele falava, beleza? Então, sabendo disso, depois, alguns anos mais tarde, nosso amigo David Wage criou o indicador Wage-Wave. Na verdade é um plugin que é baseado no volume em ondas e ele usa também a mesma quantidade da onda representada no gráfico através da numeração. Isso para a gente nos dá o esforço. É o esforço feito pelo aquele movimento, o esforço feito pelo volume juntamente ao preço. Para a gente poder ter uma noção de como o mercado está se comportando, se tem atividade profissional ou se não tem atividade profissional. Beleza? Então vamos lá. Tá, depois dessa introdução, outra coisa também muito importante, David Wage, ele falava que a melhor forma de você usar seria no gráfico atemporal, tanto que no livro dele ele sugere usar no gráfico de Renko. Então nós vamos dar um exemplo aqui com o gráfico de Renko e nós vamos dar um exemplo também com o gráfico normal, que é o que a gente usa aí 1 minuto, 2 minutos, é o tempo gráfico que a gente usa. Lembrando, esse indicador Wage-Wave, ele não vem nativo em plataforma nenhuma, mas você tem ele no TrendView, você tem ele no Tride, graças ao Tony, que fez um trabalho perfeito, você tem ele no MetaTrader 5, que tiveram alguns programadores também que botaram ele no MetaTrader 5. Você tem ele no Profit Chart também. No Profit Chart tem várias versões. E o Profit Chart fez uma versão já que vem dentro da plataforma. Beleza? Dito isso, outra coisa que David Wage falava também, então qual o volume que eu tenho que botar, qual o tick que eu tenho que colocar, como que eu vou me comportar? Ele fala que você vai escolher o que é melhor para você, o que melhor te agrada. Então ele usa lá 3.000 tick, ele vai usar uma quantidade, 3.000 tick para um gráfico, sei lá, de óleo, ele vai usar uma quantidade no volume. Se ele for mudar o gráfico, talvez ele também mude a quantidade de tick no indicador. Se ele for usar gráfico temporal, ele também vai mudar a quantidade de tick no volume. Então isso é de cada um, é a mesma coisa aqui. Se você for usar para ações, você vai configurar o indicador com a quantidade de volume. Se você for usar para dólar, com outro volume. Se for usar para índice, com outro volume. Beleza? Agora vamos lá, alguns exemplos aqui bem rápido para o vídeo não ficar muito longo.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve, WhatsApp, Facebook, Telegram. E vamos ao exemplo aqui bem rápido. 2 exemplos aqui no gráfico do mini índice do dia 23. Muita gente usa também ele de forma fractal, então você consegue olhar ele num campo mais amplo e pegar informação também num campo menor. Por quê? O indicador, ele repinta, pelo menos os que temos até agora, eles costumam repintar. Então, se você está olhando somente o volume, deixa eu dar um exemplo. Opa, vamos tirar isso aqui. Aqui, vamos lá, vamos dar um exemplo. Você está olhando essa informação aqui. Essa informação, essa queda, beleza? Se quando chegou aqui, um exemplo, o mercado volta a subir e ele estava ficando vermelho, ele volta a ficar verde. Ele volta a ficar verde. Então é muito importante você estar prestando atenção no contexto do mercado, na região que você está fazendo a sua operação, para você saber a maior probabilidade, a maior chance da informação do indicador ser certeira e te dar um resultado positivo. E por isso também que o pessoal usa o fractal com numeração de tick menor, porque aí você tem essa informação aqui e você está vendo o que está acarretando. Você pode ver que aqui, apesar de ser tick menor, entra volume considerável, aqui também entra volume. Então, eles estão mais ou menos indo para a mesma direção, indo para o mesmo lado. Aqui da mesma forma, ok? Aqui está acumulando, mas aqui antes já virou e está seguindo a premissa certa, está entrando volume. Beleza? Então vamos aqui ao exemplo que eu falei aqui, bem rápido, o mercado vinha. Vamos tentar fechar no bloco, para ver se fica melhor. Aqui, um bloco. Aqui. Pronto, o mercado fez esse volume de alta, depois ele fez esse volume devolvendo. Beleza? Aqui, ó, né? E não vai ficar legal não. Não fica legal não, mas só pra gente pegar a região. Então ele fez esse volume aqui devolvendo. Depois o que ele fez? Que a gente já pode olhar. Que ele fez uma máxima com menos volume. Olha isso. Acho que vai ficar legal sim. Então ele fez uma máxima com menos volume referente ao volume anterior. Então quer dizer que o volume está secando. Mas como eu disse a você, se isso aqui continuasse, o volume ia continuar. Beleza, então ele vem caindo, vai girar a onda ali, vai entrar o volume vermelho. Mas pelo fractal menor, você conseguiria ver que o volume aqui embaixo realmente estava diminuindo, porque esse vermelho aqui entrou antes do verde lá em cima. Então você consegue ver que, dependendo da região que você está negociando, aqui é uma oportunidade para você vender, porque você está vendo que os grandes players saíram da posição, que aqui não está tendo mais atividade profissional. Está faltando volume para o mercado continuar seguindo forte. Então depois o mercado entra com forte volume, você consegue identificar. Aqui eu acho que é a operação mais interessante para se comentar. O mercado entra com volume forte, beleza? E depois ele volta para fazer um pullback. O pullback, você nota que o pullback, quando a gente fala de esforço versus resultado, vamos pegar aqui a caixinha, aqui. Você nota que o pullback, ele tem pouco resultado em relação ao esforço, beleza? Então o mercado, o que ele faz? Caiu forte, faz um pullback e depois ele acelera, volta a cair. Então o volume volta a cair. Então talvez aqui seja uma região para você poder tomar uma posição. Quando perde, volta, faz um teste e assim por diante. Ok? Ali é uma condição que você viu que o grande play jogou o mercado para baixo, teve bastante oferta, na volta não teve demanda suficiente e o mercado retomou a tendência ali de baixa, mesmo que por pouco tempo. Quando a gente fala de tendência, a gente fala de swing. Como Richard Wyckoff falava, você vai ver o mercado em ondas. Então, tá falando tendência, tá falando besteira. Não, tá, swing, tá bom. Então você viu mais um swing ali para baixo, um swing forte. Beleza? Depois você tem essa
questão aqui na frente que eu já deixei marcado também. O mercado faz um movimento forte para cima. Vamos marcar, o mercado faz esse movimento aqui forte. Inclusive testando a região anterior. Aqui embaixo no fractal você também tinha ele acompanhando o fractal maior. E o mais interessante é justamente esforço versus resultado, porque você tem essa quantidade aqui de resultado para essa quantidade aqui de resultado aqui dentro, né? Para esse esforço. Olha o tamanho dessa onda e olha quanto essa onda se movimentou. Beleza? Então nós temos aqui, né, esse quadrado e aqui nós temos esse quadrado. Beleza? Olha a diferença e olha o tamanho da onda, a onda quase que proporcional. E você viu aqui também que entrou mesma coisa, ó, entrou força vendedora ali, bastante gente vendendo, mas o mercado estava absorvendo, estava defendendo. E depois o mercado faz esse movimento aqui, ó, tanto no fractal maior quanto no fractal menor. Então talvez desse uma oportunidade para você tomar uma posição. Beleza? Então esse aqui foi um exemplo bem rápido aqui no MetaTrader, no tempo gráfico de 1 minuto, usando o Simple Edge Wave. Agora vamos dar uma olhada aqui na mesma região, na mesma condição no Profit Chart. Aqui no Profit Chart, nós temos alguns indicadores deles. Tem alguns do Leonardo, tem outro de outras pessoas, mas aqui tem aqui o ELSN Waves Aggression. Esses indicadores aqui o Leonardo disponibiliza no blog dele e também no grupo do Facebook. Tem esse, tem o Edge Wave Double e tem o Edge Result. Beleza? Então vamos lá. Qual é a leitura? A leitura aqui é a mesma. A diferença tá desse, vamos mudar aqui a cor, a diferença vai estar, e eu deixei o exemplo de Renko justamente porque David Weiss comentava sobre o Renko, então para a gente poder fazer essa análise também aqui no Renko. Então aqui, ó, mercado, agressão forte, jogando preço para cima, vamos fazer a mesma condição, no caso aqui veio até lá de trás, mesma condição, o mercado fez isso, lembrando que esse daqui também repinta, mesma coisa, repinta, depois ele faz uma quedinha, depois ele faz nova alta, aí aqui você já vê, olha a força que teve aqui, nenhuma, e depois o mercado dá essa porrada para baixo, muito parecido com o outro exemplo, correto? Aqui não tem como eu voltar lá, mas muito parecido com o outro exemplo, aqui ó, e no meio desse caminho aqui, o que você teve? Teve esse movimento, que é justamente aquele movimento lá. Então, para quem usar Renko, sabe ali do setup ali do martelinho do Renko, o mercado vai subindo, quando ele faz o martelo, te dá uma grande oportunidade de venda. Então, você tem duas condições aqui nesse gráfico. Você teria a condição que nós comentamos aqui, quando o mercado perde força, e aqui quando o mercado já joga essa tendência para baixo. No outro teria sido, não sei se seria por aqui, a absorção, teria dado aquele resultado ali. Aqui embaixo, vamos dar uma olhada nos outros também, para ver aqui. Ele indica fraqueza no movimento de alta, olhando o gráfico de Renko, e aqui o Double Edge Wave, ele te dá já o fractal dentro de um fractal maior. Ele vem configurado 5.3, eu coloquei 4.2, no 5.3 ficaria maior aqui, e eu botei 4.2. Lembrando que, como o David Weiss falava, você vai colocar do jeito que você achar melhor. Aqui está no 11R, se tivesse no 20R, talvez o 5.3 já atenderia, e assim vice-versa. Você vai testando para você saber o que é melhor para você aí. Então aqui o mercado vinha forte, olhando por esse, depois ele virou. A gente não tem como saber qual a hora que ele virou, é isso que eu estava falando, mas provavelmente aqui ele já tinha virado. Por isso que eu estou falando que essa condição aqui seria a melhor, pelo menos olhando de forma consciente, né? Porque a gente não está aqui para vender ilusão, nem falar que tudo funciona. Mas, com certeza, aqui nesse amarelo aqui, o Edge Wave já estaria entrando, já estaria retomando a parte vendedora dele com força.
beleza? Até aqui não sei como ficaria, vamos ver. 14 horas, vamos ver se é 14 horas ali mesmo. 14 horas, vamos puxar lá no outro. Aqui já é 15 horas já é 15 horas, vamos voltar aqui para ver. Vamos puxar, vamos ver se anda isso aqui para algum lugar. Vou pegar a mãozinha aqui. 15 horas, vamos ver, 15 horas. Aqui ele já está te dando diferente, né? Vamos fazer essa análise aqui rapidamente. Então o mercado jogou preço para cima, entrou compra, aqui ficou trabalhando sem nada, nessa região, ficou trabalhando sem nada, aqui onde começou a entrar, martelo para cá, e aqui ele tinha virado comprador, como a gente comentou, aqui ele tinha virado comprador, aqui ele tinha entrado vendedor, então aqui eu não posso falar que, dava compra, estava certo, dava compra. Esse rompimento, vamos ver onde esse rompimento foi. Vamos botar aqui. Para cá. Aqui é onde ele se confirmou uma boa entrada. Então aqui dentro, a gente confirmou ali que 15 horas, correto? 15 horas. Vamos olhar aqui 15 horas só mais uma vez. 15 horas, 15,7 ali. 15,7 ali já era aqui. Bem nessa região. Mas é isso aí, não existe indicador mágico, isso daqui é só para você entender a leitura do Wave, como é que faz. Ele no Renko, ele no gráfico temporal de 1 minuto, 2 minutos. Lembrando que você que vai colocar qual o melhor tique referente ao seu gráfico, você que vai ver essa condição. Lembrando que tem ele para o Trade também, tem vídeo no canal falando como que você baixa ele para o Trade. Tem vídeo no canal falando como que você baixa ele para o TrendView. E também tem vídeo no canal falando como que você baixa ele para o MetaTrader 4. Beleza? Espero que tenha ajudado. O vídeo já está gigante. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o WhatsApp, Facebook, Telegram. Valeu, um abraço e até mais. Fui!